Olá pessoal, tudo bem com vocês? Maurino Clemente aqui. Eu sou advogado, advogo há mais de 10 anos e hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas, algumas orientações que eu fui utilizando ao longo da minha carreira, coisas que eu fui aprendendo, tá? E que eu considero que são importantes, principalmente para aquele advogado que está iniciando. É um toque que eu dou, assim, algumas orientações que eu dou para poder ajudá-lo no seu início na advocacia e que eu acredito que são importantes e que poderão ajudá-lo realmente a desenvolver um trabalho e criar uma carreira sólida. Vamos lá, eu dividi por tópicos, tá? O primeiro tópico que eu gostaria de mencionar é: Maurino, eu devo montar um escritório de advocacia ou não? Olha, veja bem, vamos lá. Quando você começa a advogar, atualmente, o que você precisa? O que você precisa ter em mãos? Você precisa ter um bom notebook, um bom celular, certo? Vai precisar de um espaço físico? Não necessariamente. Hoje em dia você pode fazer o seu atendimento nas salas da OAB ou nas seccionais, né, nas seccionais, nas unidades ou nas salas da OAB no fórum. Às vezes, em alguns locais, é necessário você fazer um pré-agendamento, certo? Eu conheço advogados também que fazem atendimento numa praça de alimentação de um shopping. Não é o ideal, mas se você precisa atender um cliente de última hora de urgência e você não tem local e o cliente aceita, você pode ir fazer o seu atendimento. O importante é você não perder o cliente. Um outro local que você pode atender o cliente também, são nos chamados coworkings. Você agenda um horário, paga por hora para você fazer o atendimento, o tempo que você ficar ali e faz o seu atendimento. Geralmente eles já têm um espaço lá todo preparado para o advogado fazer o atendimento dele. Certo? O único inconveniente dos coworkings é que, por exemplo, às vezes você agenda e se o cliente não vai, você tem que pagar de qualquer forma, tá? Então veja bem, montar um espaço físico seria o ideal, você ou ter uma sala e você montar o seu escritório, ou você alugar uma sala e montar o seu escritório. Só que veja bem, é uma coisa que demanda um investimento, né? Eu não vejo como um gasto, demanda um investimento. O advogado que está iniciando, nem sempre ele tem uma reserva para poder fazer um investimento, tá? Então assim, tem que pensar bem para montar uma sala hoje em dia. Se você tiver um dinheiro reserva, você não vai precisar, e se você usar você não vai se apertar, recomendo que você monte sim, alugue ou compre uma sala e monte um escritório. Mas se não, eu recomendo que você pegue esse dinheiro que você iria usar, isso que eu estou falando inicialmente, né? Que você iria utilizar inicialmente para montar a sua sala e invista, por exemplo, num bom notebook, num bom celular. Mas Maurino, se eu for atender o cliente num outro lugar, eu não tenho sala, como que eu vou fazer para imprimir a documentação, né? O contrato, por exemplo, a procuração, né? Hoje em dia existem formas alternativas muito boas de você fazer isso online, né? Eu tenho o hábito de usar um aplicativo da DocSign, se eu não me engano. Eu nunca gravo o nome, tá? Mas eu vou colocar aí na tela. Não estou ganhando nada para poder fazer propaganda para eles. Mas é muito bom. Você monta a procuração, o contrato, manda para o cliente, ele faz a assinatura de forma digital. Entendeu? É muito interessante. Mas e eu preciso imprimir documentos? Como que eu faço para poder imprimir esses documentos? Escaneia. Tem um aplicativo scanner no celular que você escaneia os documentos. Certo? Dá para fazer tudo hoje em dia online. Praticamente tudo, entendeu? As audiências também, a maioria estão acontecendo online, certo? Então dá para fazer um bom trabalho online sem se preocupar em ter um espaço. Ou de repente também, uma outra opção também dessas daí que eu falei, entre essas daí que eu falei, é você conversar com um colega e utilizar o espaço dele, né? Às vezes, ao invés de você pagar por um coworking, você paga para um colega e utiliza o espaço dele, certo? Então fica aí o primeiro tópico aí, montar escritório ou não. Avalie a situação, avalia tudo que eu falei e pensa se é interessante para vocês, certo? O próximo tópico, atendimento. Gente, o atendimento é primordial, é muito importante, é o mais importante. Atendam todas as pessoas que aparecerem para vocês.
todas as pessoas que tiverem, mesmo aquelas que aparecem e dizem aquela frase clássica: posso te fazer uma pergunta? Ah, é só uma perguntinha. Posso te fazer uma pergunta? Fala para ele, pode. A gente sabe que não existe só uma pergunta, né? Você responde a primeira pergunta, outras perguntas virão em seguida, né? A gente sabe que é assim. Mas atenda, dê atenção para a pessoa, sabe? Responda o que ela quer, mostre para ela que você se interessa pelo problema que ela tem, que você se interessa pelo problema que ela tem, você tem conhecimento, você sabe uma forma de resolver aquele problema. Mostre para ela, não precisa aprofundar muito, mas mostre para ela que você está preocupado, inicialmente você está preocupado em atendê-la. Você pratique, já ouviu falar naquela palavrinha que se chama alteridade? Tente se colocar no lugar do outro e mostrar para ele que você se interessa pelo problema, que você não está preocupado inicialmente com o recebimento de honorários, entendeu? É claro que nós precisamos de dinheiro, né? É claro que você vai fazer o atendimento porque você quer que aquela pessoa torne-se sua cliente. Mas inicialmente mostre para ela que você se interessa pelo problema dela, entendeu? Faça um bom atendimento, o melhor atendimento, atenda aquela pessoa, né, aquele potencial cliente, como se ele já fosse um cliente seu. Se você der um bom atendimento para ele, as chances dele se tornar o seu cliente são grandes, são muito grandes, certo? Agora suponhamos que ele não venha a se tornar seu cliente, mas o que vai acontecer? Você deu atenção para ele, ele vai fazer propaganda para você gratuita para outras pessoas. Ele vai falar, olha, eu conversei com aquele advogado fulano de tal, ele é muito educado, foi muito solícito comigo, muito atencioso, e ele tem conhecimento. Ele sabe. Maurino, com relação às ações, você acha que eu devo pegar todo tipo de causa que aparecer para entrar com todas as ações que forem necessárias? Olha, eu creio que sim. Eu creio que sim. Todas as ações que aparecerem para você, porque você precisa trabalhar. Hoje em dia até os advogados, isso tanto o advogado iniciante quanto aqueles que já estão militando, né? E estão com dificuldades financeiras, por exemplo, né? Você não pode deixar passar a oportunidade. Ah, mas o coaching jurídico falou que eu devo focar só numa determinada área. Então, se eu gosto de trabalhista, eu devo focar em trabalhista. Olha, ele não está, em partes ele está certo, em partes ele está errado. Ele está parcialmente certo, né? Porque assim, você precisa analisar a sua situação, entendeu? Você está precisando de dinheiro, certo? Você está precisando de dinheiro, você precisa trabalhar. Você vai esperar aparecer uma ação na área trabalhista, porque você gosta mais da área trabalhista? De repente aparece um cliente aí com um problema muito grande na área penal, entendeu? Ah, mas é que eu não gosto de atuar na área penal, eu tenho medo, eu tenho nojo. Faz parceria com um colega, mas não perca dinheiro, porque quem está iniciando, né, tá precisando de dinheiro, você precisa fazer do seu nome. Você precisa... Ah, eu sei que muitos advogados não concordarão com isso que eu estou falando, né? E muitos coaching jurídicos também, mas assim, olha, nós precisamos trabalhar com a realidade, entendeu? Às vezes eu não tenho nada contra coaching jurídico, tá, gente? O que está acontecendo? Ter o nosso pezinho no chão, entendeu? Ver se aquela orientação que você está recebendo se serve para você, né? Porque às vezes a pessoa tá bem intencionada, querendo te ajudar, te dar um conselho, mas o conselho dela não serve muito para você. Você tem que analisar isso. Então, assim, te aconselho a pegar, sim, todas as causas que aparecer, assim, desde que você sabe, você tem que avaliar também, você tem que avaliar também se as chances do seu cliente, né, ganhar aquela causa, né? Você tem que analisar isso, os riscos, né? E passar as informações para ele. Você tem que ser sincero com o seu potencial cliente, né? Você tem que ser sincero com ele, falar para ele, olha, existem chances de você ganhar, explicar por quê, né? Chances de você também não ganhar, explicar por quê, entendeu? E assim, se for uma ação, a lei é totalmente contrária àqueles pedidos,
existem ações que não valem a pena você entrar, né? Às vezes você não tem um amparo legal para você poder entrar com uma determinada ação. Aí você não vai fazer isso, obviamente, né? Não vai fazer isso, entendeu? Você vai orientar o seu cliente. Não, isso daí não tem amparo legal para a gente entrar com isso. Você pode ser condenado por litigância de má fé, entendeu? Então, não vale a pena, tá? Mas se for uma ação que vale a pena, eu acho sim que você deve pegar tudo que aparecer no começo, entendeu? Com o tempo, a hora que você se estabilizar financeiramente, ficar conhecido, seu nome ficar conhecido, aí você vai fazendo uma triagem. Aí você pode se dedicar à área de trabalho que você quer. Se for criminal, você vai se dedicar a criminal. Trabalhista, vai se dedicar a trabalhista, entendeu? Mas você precisa ter um suporte no início para você poder tomar decisões no final e começar a fazer triagem dos casos que aparecem para você, entendeu? Mas deixar de atender o cliente, jamais.